Muitos livros interessantes para ler aqui na estante, vários desejados na lista da Amazon, mas eu não sei vocês, eu tenho uma terrível mania de ficar de olho em alguns livros gringos que possivelmente nunca vão ser lançados do Brasil, mas é aquilo, né? A esperança é a última que morre. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns livros gringos que eu queria muito que fossem traduzidos para o português. Eu até consigo ler bem inglês, mas depende muito do livro e da escrita do autor, sem falar que ler em português na nossa própria língua é muito mais confortável. Então até para me esforçar, né, para melhorar essa minha habilidade de leitura, eu separei um livro em inglês para ler em 2025, lá num desafio literário que eu comecei no Instagram. Então vou deixar o link aqui para quem quiser ver, mas o livro é esse, O Cinema Speculation, do grande diretor Quentin Tarantino. E para quem ficou interessado, esse livro já ganhou uma tradução bem recente, se eu não me engano, do ano passado, da editora Intrínseca. Mas como eu ganhei de presente essa edição belíssima de dois amigos muito queridos, eu já resolvi fazer leitura em inglês mesmo, e aqui o Tarantino vai trazer pra gente análises cinematográficas, filmes que marcaram muito a sua juventude e algumas memórias, então assim, eu tô doido para começar logo, mas eu só vou iniciar no segundo semestre, mas esse lançamento recente me deu esse start, né, de pensar em livros gringos que eu queria muito que fossem traduzidos aqui para o Brasil e por isso eu vou criar esse vídeo aqui para vocês. E olha como é que a gente emana energia para o universo. Eu já venho criando essa seleção desde o ano passado e dois dos livros que estavam na lista foram publicados aqui no Brasil em 2025, então eu fiquei muito feliz. O primeiro deles foi o Helter Skelter, que é aquele livro que vai contar sobre os assassinatos da família do Charles Manson, sendo que o mais notório, né, foi o da atriz Sharon Tate, que na época era esposa do diretor Roman Polanski, que coincidentemente foi reimaginado no último filme do Tarantino, né, o Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que eu vou confessar que, apesar de eu gostar do diretor, eu não curti muito, eu achei que o final ficou muito galhofa, mas a crítica gostou, os fãs adoraram, então fica aí a indicação para vocês. E é um livro que eu nunca entendi porque não tinha uma edição brasileira recente, né, dado ao boom aí de conteúdo sobre true crime. É um livro que muita gente gosta, muita gente já indicou aqui no YouTube, e eu não entendia porque a própria Darkside, que é uma editora que combina muito com esse tipo de literatura, nunca tinha editado, mas eles finalmente trouxeram, então eu tô doido para encontrar uma promoção e pegar logo esse livro para ler. E o segundo livro que foi recentemente publicado aqui no Brasil foi o Proclamen nas Montanhas, do James Baldwin. Do Baldwin, eu já li O Quarto de Giovanni e adorei, e eu não tinha entendido porque esse livro não tinha sido publicado aqui ainda, porque a Companhia das Letras, né, que detém os direitos do autor, já vinha publicando todos os livros dele, toda a obra, e esse livro ainda não tinha aparecido, e ele é o primeiro do autor, né, o que catapultou a fama dele. Mas finalmente nós temos uma edição aqui brasileira, na verdade duas, porque saiu inicialmente em parceria com a tag Curadoria, mas também já tem uma edição da própria Companhia das Letras. Então, eu tô doido para botar minhas mãos nessa obra. Então eu vou fazer da seguinte forma, como eu não li nenhum desses livros, eu busquei as sinopses e traduzi aqui na internet mesmo, tô com o meu computador do lado, então se eu falar alguma groselha eu já peço desculpa de antemão, mas o primeiro livro é na verdade uma série chamada Malazano dos Caídos, do Steven Erikson. É uma série composta por 10 livros e 2 deles já foram publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro, né? Eu imagino que pela quantidade de livros a editora tenha cancelado, né, desistido dos direitos, bem na época em que a Leia estava desistindo dos direitos do George Martin, né? Não sei falar, mas vou ler a sinopse para vocês. Composta por 10 livros, Malazano dos Caídos é uma saga monumental de fantasia épica que redefine o gênero com ambição, complexidade e profundidade. Tudo começa em Jardins da Lua, onde o Império Malazano trava uma guerra brutal para conquistar a cidade de Darajistan. Mas essa é apenas a porta de entrada para um mundo repleto de deuses antigos, magias colossais, civilizações em ruínas, soldados marcados por batalhas e personagens tão poderosos quanto enigmáticos. Eu tenho muita vontade em ler essa série, eu tenho lido mais fantasia nos últimos anos, e essa é uma série de alta fantasia muito aclamada lá fora, e eu tenho muita esperança que alguma editora traga, sei lá, uma editora como a Suma ou a Trama. Fica aí os votos e os pedidos de um leitor voraz querendo ler essa série.
E o segundo livro que eu queria muito que fosse publicado no Brasil é o An Elemental Thing, do autor Elliot Weinberger, que pelo que eu entendi é um livro de ensaios, mas que tem muita coisa maluca, então deve ter um pouquinho de ficção também. Vou ler a sinopse para vocês. O livro se afasta de suas aclamadas crônicas políticas para mergulhar na temporalidade dos temas de seus ensaios literários. Com a sabedoria de um arqueólogo, literário, astrônomo, antropólogo, cuidador de zoológico, ele nos conduz por histórias, fábulas e reflexões sobre as 10.000 coisas do universo, o vento e o rinoceronte, santos católicos e pessoas chamadas Cheng, os Mandeus na fronteira entre Irã e Iraque e os Kaluli nas montanhas da Nova Guiné. Então, assim, gente, isso aqui deve ser, no mínimo, muito inusitado. E eu sei que a Editora 34 publicou um fragmento desse livro chamado As Estrelas, então eu possivelmente vou adquirir esse livro para já sentir um pouquinho do clima, porque esse é um dos textos mais aclamados desse autor, então mais em breve vocês vão ouvir notícias sobre esse livro por aqui. E o próximo livro que eu queria muito que fosse publicado no Brasil, e esse é muito de verdade, porque é de uma das minhas autoras favoritas, é o Should We Stay or Should We Go, da Lionel Shriver. Dos 7 livros já publicados aqui no Brasil pela Intrínseca, dessa autora eu não li 3 ainda, então eu ainda tenho material inédito de leitura, mas eu queria muito ler esse livro logo, porque a sinopse é muito instigante, eu vou ler para vocês. Kay e seu marido Cyril são profissionais da saúde e já viram pacientes demais sofrerem com o lento desgaste da velhice. Ambos saudáveis e cheios de vida, aos 50 e poucos anos, o casal começa a temer o que pode vir pela frente. Determinados a morrer com dignidade, Cyril faz uma proposta. Para evitar um fim humilhante e prolongado, eles devem concordar em cometer suicídio juntos quando completarem 80 anos. Com o pacto selado, os dois seguem tranquilamente rumo a mais 3 décadas de vida, até que eles fazem 80. E pelo que eu entendi, quando eles fazem 80 anos, o livro se ramifica em futuros alternativos. Então, o que poderia acontecer? Que já é um tema trabalhado na autora em outro livro, né? O Mundo Pós-Aniversário. Então, eu rogo aqui para a Intrínseca, por favor, pelo menos esse livro publiquem, porque vai ser ótimo ter ele aqui em português. A próxima leitura já está um pouco mais fácil de fazer, porque é um livro de uma escritora argentina, né? Então, leitura em espanhol flui um pouco melhor. O nome do livro é Calpa Imperial, da autora Angélica Gorodischer, e pelo que eu entendi faz parte daquela seara de livros muito malucos, e ao mesmo tempo é um livro de fantasia, vou ler para vocês. Calpa Imperial reúne 11 relatos, 11 fragmentos da história do império mais vasto que nunca existiu. Pelo narrador, sabemos que o império foi destruído e reconstruído incontáveis vezes, e que sua história recomeça a cada nova dinastia de imperadores e imperatrizes. Angélica Gorodischer cria um universo ficcional grandioso e absolutamente singular, onde distopia e realismo se entrelaçam. O romance cruza o conto e metáforas sobre o poder convive com pequenos dramas humanos. Eu não preciso de mais nada, eu quero ler esse livro agora. E me lembrou muito coisas como Ítalo Calvino e o Borges também, então fiquei muito interessado nessa leitura, espero que venha algum dia para o Brasil. O próximo livro é de uma autora grega, então como eu não vou nem me atrever a pronunciar o nome original, vou falar a tradução em inglês. At Twilight They Return, A Novel in 10 Tales, da Zirana Zatelli. Pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter um drama familiar daqueles que mistura um pouco de fantasia. A sinopse é essa. Neste romance arrebatador, dividido em 10 histórias, Zirana Zatelli constrói uma narrativa mágica e lírica sobre a família Carras, uma linhagem marcada por paixões intensas, segredos antigos e presenças que cruzam os limites entre vivos e mortos. Com uma prosa sensual, profunda e envolvente, Zatelli reimagina o romance familiar como um épico assombrado, revelando o quanto o passado insiste em retornar, sempre ao cair da noite. Muito interessante, né? Será que aqui a gente tem uns 100 anos de solidão grego? Não sei, mas essa sinopse muito me instiga, eu já ouvi falar muito bem desse livro e também gostaria de uma edição em português. O próximo livro é meio que um livro de estudos sobre a relação entre os quadrinhos e a narrativa de guerra. Eu adoro quadrinhos biográficos, principalmente quadrinhos sobre guerra. Eu andei lendo o Palestina, não terminei, quero inclusive recomeçar a leitura.
Mas esse livro aqui muito me interessou porque ele aborda esse tema, porque ele é escrito por uma especialista em narrativas gráficas e histórias em quadrinhos. O nome é Disaster Drown, da Hilary L. Schultz. Vou ler a sinopse aqui para vocês. Hilary L. Schultz traça como os quadrinhos herdaram tradições e inovações das gravuras gráficas desde o século XVII, mostrando que a cada novo conflito surgem formas inéditas de representação visual verbal em resposta aos horrores da guerra. Disaster Drown demonstra por que, mesmo na era da fotografia e do cinema, as imagens desenhadas à mão continuam sendo algumas das formas mais potentes de testemunho histórico. Então, assim, muito me interessa esse tema, e o livro, né, pelo menos a edição gringa, ele é todo cheio de gravuras, tem um papel especial também. Então, esse eu estou bem intencionado a comprar em inglês, porque o tema muito me interessa para as minhas leituras mais recentes. Assim, eu acho que eu vou adicioná-lo à minha biblioteca o quanto antes. Eu tinha me proposto a fazer essa seleção com 10 livros, mas pelo que eu entendi, eu já roubei bastante, porque já teve a série Malazano, e agora tem uma trilogia, que é a trilogia The Wake, do Paul Kingsnorth, que é esse inglês que vive na Irlanda. Também é outro livro malucão de fantasia, de ficção especulativa, e eu vou ler aqui para vocês entenderem o tom. A trilogia de Paul Kingsnorth, composta por The Wake, Beast e Alexandria, é uma poderosa meditação literária sobre o colapso, a resistência e o futuro da humanidade. Cada livro se passa em um tempo distinto, mas todos exploram o fim de um mundo e o nascimento de outro. Com escrita visceral e temas como linguagem, identidade, natureza e destruição, a trilogia traça uma jornada inquietante sobre o que acontece quando o mundo termina e o que pode nascer em seu lugar. Então, assim, muito interessante. Eu já ouvi relatos de pessoas que leram esse livro e acharam muito complexo, então eu acho que é muito difícil que um livro como esse, principalmente os 3, sejam editados aqui no Brasil, mas a esperança é a última que morre. E como a gente já teve livros aqui como O Jogo da Amarelinha, A Casa de Folhas, né, ou o S do J.J. Abrams, que são livros complexos de serem editados e de serem traduzidos, então imagino aqui que a gente pode ter pelo menos uma esperança com esse. E já sabendo que eu ia ficar meio órfão da Lionel Shriver, né, porque a gente não tem mais livros aqui traduzidos, e buscando outras autoras, autores que tivessem uma linguagem parecida, eu encontrei essa aqui e fiquei bem interessado na sinopse de um dos livros dela. E pelo que eu vi, ela nunca foi traduzida aqui do Brasil. É a Tessa Hadley, e o nome do livro é The Pest. Vou ler a sinopse aqui para vocês agora. 3 irmãs e um irmão retornam à antiga e decadente casa dos avós no interior de Somerset para uma última temporada de férias. A casa está repleta de memórias. Foi para lá que a mãe os levou após deixar o pai. Mas agora o imóvel pode ter que ser vendido. Sob o cenário bucólico e aparentemente tranquilo, espreitam ressentimentos. À medida que as histórias e silêncios se entrelaçam durante essas 3 semanas intensas, pequenos abalos se transformam em crises familiares, e uma forma de vida inteira, burguesa, letrada, ritualística e anglicana, caminha para o seu fim inevitável. Fiquei bem interessado com essa história, eu adoro esse tipo de drama familiar, então já coloquei esse livro na minha listinha de interesses e, se vier uma edição brasileira, melhor ainda. E o último livro dessa seleção que eu quero muito ler é de uma autora que eu também achei que não tinha nenhuma tradução aqui para o Brasil, mas que, pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi que ela tem uma edição em português de 2018, chamada Inofensivas, Como Tu, que é um livro que eu não conhecia, não conheço essa história, vou pesquisar um pouco depois, mas o livro dela, de fato, que eu quero ler é o Starling Days, e o nome da autora é Rowan Hisayo Buchanan. E ela é uma autora britânica, mas com ascendência chinesa. Vou ler para vocês a sinopse do livro. No primeiro encontro, Mina contou a Oscar que era bissexual, vegetariana e tomava medicamentos. Ainda assim, ele se casou com ela, um desafio a ser encarado. Ela tinha dias ruins, claro, mas, até então, eram administráveis. Agora, talvez nem tanto. Com uma prosa delicada e empática, Starling Days é um romance sobre amor, mitologia, saúde mental, cerveja japonesa e os momentos em que precisamos buscar climas emocionais mais suaves.
Rowan Hisayo Buchanan entrega uma obra profunda e multifacetada, que confirma seu talento como uma das vozes literárias mais singulares da sua geração. Então, assim, é uma autora contemporânea para a gente ficar de olho, e que eu quero muito ler porque parece tratar desses problemas mais atuais mesmo, mais psicológicos, de saúde mental, e parece ser um livro mais intimista que eu adoro. Então, quero ler o quanto antes. Então é isso, pessoal. Essa foi a seleção do dia. Espero que vocês tenham gostado dos títulos que eu trouxe para esse vídeo e tomara que a gente consiga fazer um burburinho para que as editoras consigam notar esses títulos que ainda não foram publicados por aqui. Tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.